A gente aprende na faculdade o modelo mais obsoleto de formação e execução da linguagem, que é o modelo de Wernicke. E hoje em dia a gente tem já estudos que elaboram um novo modelo de formulação e execução da linguagem. É isso que a gente vai falar hoje. Então, o objetivo da aula, né, entender o funcionamento dinâmico tanto da área de interseção das fibras do giro de Heschel, que é uma área associativa auditiva, vou explicar melhor, quanto das vias de formulação e execução da linguagem, que a dorsal e a ventral também vou explicar melhor, bem como seus pontos de conexão. Então, a gente vai ver que tanto a linguagem, a gente precisa de dois conceitos. Um é a chegada dessas fibras nessa área associativa, que é a área de interseção das fibras do giro de Heschel, e a outra é a partir dessa área associativa, como ela vai formar e executar a linguagem, que isso vai acontecer através da via dorsal e via ventral. Então, a gente tem esses dois artigos de 2020, os dois são muito interessantes e são basicamente complementares, né? É muito interessante se você ler um e o outro. Bom, aqui a gente tem um modelo antigo, que é provavelmente o modelo que vocês aprendem na faculdade, que é o modelo de Wernicke. Então a gente tem a área de Wernicke, a área de Broca, ligada pelo fascículo arqueado, né? Então, lesão a fazer sensitiva, a fazer motora, né? A fazer de condução. Então, por que a gente começou a se estudar um novo modelo e se considerou esse modelo obsoleto? Viu-se durante diversas cirurgias e mapeamentos corticais intraoperatórios que principalmente Penfield, diversas parafasias e déficits de linguagem eram gerados em áreas que não eram explicadas nem por Broca, nem pela área de Broca, nem pela área de Wernicke, nem pela lesão do fascículo arqueado. E aí, a partir disso, foi necessário um novo modelo. Tá bem? E aí se desenvolveu essa teoria da via dorsal e via ventral. Essa teoria é muito baseada na formação visual. Então, a via visual, ela segue também uma via dorsal, que vai a partir do lobo occipital para o lobo parietal, e uma via ventral, que vai a partir do lobo occipital para o lobo temporal. E também se chama via dorsal e via ventral. A partir disso, se formulou uma nova teoria de via dorsal e via ventral também para a formação da linguagem. A via dorsal, principalmente no lobo dominante, é responsável pela linguagem fonológica. Sempre que a gente falar de uma via, é importante a gente ter em mente uma área cortical e uma área subcortical. Ambas devem ser preservadas. Então, sempre que eu falar de alguma coisa, eu vou expressar as áreas corticais importantes para aquela função e as áreas subcorticais importantes para aquela função. Então, áreas corticais importantes na via dorsal: giro pré-central, área perisilviana, que na imagem vocês vão ver que é basicamente o giro supramarginal, mas no artigo ele dá o nome de área perisilviana, e o opérculo frontal. Pode dar ainda. Então, aqui, essa imagem é muito boa, vou botar ela algumas vezes na apresentação. A gente vê a via dorsal em vermelho e a via ventral em roxo. E aqui a gente vê as áreas corticais importantes na via dorsal. Então, giro supramarginal, mais área perisilviana, né? Giro pré-central, opérculo. Áreas subcorticais importantes para a via dorsal: fascículo longitudinal superior e o fascículo arqueado. O fascículo arqueado está em vermelho porque a gente vai ver que ele também é importante na área de interseção da fibra do giro de Heschel. Então, a gente pode chegar à conclusão que o fascículo arqueado ele faz conexão da via dorsal, pode dar então, com a área de interseção das fibras do giro de Heschel. Sempre que um fascículo estiver presente em mais de uma via, eu vou botando em vermelho para a gente ver que é um fascículo que faz conexão para várias funções. Então, aqui a gente vê o arqueado, né? Mais do que a gente decorar, pelo menos eu funciono muito com imagem visual. Então, assim, vale a pena gravar essa imagem para a gente sempre conseguir especular qual é o fascículo que passa em determinada região. Então, a gente vê
aqui saindo da parte posterior do giro temporal superior, o fascículo arqueado e o fascículo longitudinal superior, ambos essenciais para a via dorsal da linguagem que eu falei. Via ventral principalmente para a linguagem léxica, né? Linguagem lida, e a entonação, pode ver. Em geral é bilateral, né? E a gente vai ver que a área cortical é importante, ela corre a partir da parte posterior do giro temporal superior para a parte anterior do lobo temporal. Tá? A gente vê aqui correndo a via ventral, né? Que também deve ser preservada. Ela é bilateral. A área subcortical é importante, o IFOF, né, que é o fascículo frontooccipital inferior, tá? E o fascículo uncinado, tá? A gente vem aqui de verde o fascículo uncinado, tá? E o IFOF. Esses dois fascículos são fundamentais para a via ventral de formulação da linguagem. Área de interseção das fibras do giro de Heschel. Então, área cortical, sempre assim, área cortical e subcortical. Área cortical é importante, então a gente viu como é formulada e executada a linguagem, e agora a gente vai ver como esses estímulos auditivos chegam para que haja esse feedback entre o que você fala e o que você ouve, né? Então, para a gente conseguir falar de forma adequada, a gente tem que ouvir o que a gente está falando de forma adequada. E por isso, essa área associativa da área de interseção das fibras do giro de Heschel é essencial, né? A área cortical é essencial para essa área, é a parte posterior do giro temporal superior e o subtemporal superior, HM. Essa imagem é muito interessante para a gente entender a área de interseção das fibras do giro de Heschel. E a gente consegue tirar algumas conclusões com ela, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é essa área D1. Isso aqui é muito interessante para a gente entender a extensão da lobectomia temporal que a gente pode fazer. Aí tem livro que vai botar 4,5 centímetros em lobo dominante, tem livro que vai botar 3,5, tem livro que vai botar 5,5. Essa distância D1, em geral, ela tem de 4,5 a 5,5, a média é 5 centímetros. Tá? O que a gente pode reparar aqui? A gente está com esses 5 centímetros lesando a área do fascículo longitudinal medial, mas é a única área que parece não ter correspondência clínica. Então, o fascículo longitudinal medial ele vai para o lobo parietal e a lesão dele não gera sequela clínica, portanto, não tem problema fazer lesão dessa área. Então, a gente tem essa distância D1 de até 5 centímetros, em geral 4,5 a 5,5 centímetros. A média são 5 centímetros e é o que explica a lobectomia temporal poder ter essa extensão. Aqui é a área cortical da área de interseção das fibras do giro de Heschel, na parte posterior do giro temporal superior e subtemporal superior. Então, a área subcortical é importante, a gente vai dividir em fascículos profundos e fascículos superficiais. Profundos, o IFOF e a radiação óptica. O IFOF, vocês lembram que eu falei agora há pouco, faz parte da via ventral. Então ele liga a área de interseção da fibra do giro de Heschel com a via ventral. Enquanto fascículo superficial, a gente tem a radiação auditiva, o fascículo arqueado, que faz parte da via dorsal. Então o fascículo arqueado liga a área de interseção das fibras do giro de Heschel com a via dorsal, e o fascículo longitudinal medial, sendo que o fascículo longitudinal, clinicamente, para a gente não é importante de ser preservado. Pode ver. Então aqui a gente tem uma imagem dos fascículos, né? Aqui é um corte mais profundo do encéfalo, que a gente consegue pegar o IFOF, o OR, né? Que a gente vê a radiação auditiva, o arqueado, né? Pode ver. Mesma coisa, aqui já é um corte mais superficial, a gente já não consegue ver, está mais profundo a radiação óptica e o IFOF, mas a gente vê o fascículo longitudinal medial, né? A radiação auditiva. Então, finalizando, eu sei que
decorar agora assim todos os nomes e tudo não era o intuito da aula. O intuito era só apresentar a existência de um novo modelo, né, de formulação da linguagem. Depois cada um na sua casa pega e decora, né, cada fascículo, vê onde passa cada um. Mas, de conclusão, a formulação e execução perfeita da linguagem funciona através de um feedback exercido pela área de interseção das fibras do giro de Herschel, que é um córtex auditivo associativo, e suas conexões com as veias dorsal e ventral. A linguagem é executada através dessas duas vias principais, ventral e dorsal, cada uma mais importante para determinadas funções, e ambas devem ser preservadas ao máximo. Portanto, o conhecimento anatômico é fundamental para que, aliada à monitorização intraoperatória, haja suspeição de áreas eloquentes a serem preservadas. É isso.